Para mim isso é que é o 25 de Abril. É a descoberta que nós somos milhares. A Revolução. Democracia, liberdade, direitos humanos. A salvação da justiça no mundo. Ela não me dizia para eu não dizer o que eu quisesse dizer, mas eu não falo tão alto. O dia da alegria. Para mim é muito simples, a mim basta uma palavra: liberdade. José Manuel Machado Castro nasceu no Porto, em Santo Ildefonso, em 1949. Foi aluno do Instituto Comercial do Porto e frequentou o curso de Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tendo concluído o terceiro ano, em 1974. Acabaria por se licenciar em Direito na Universidade de Coimbra em 1997. Concluiu a pós-graduação em Direito de Consumo e em Direito do Ordenamento, Urbanismo e Ambiente na Faculdade de Direito de Coimbra e frequentou o mestrado em Planeamento Urbano e Regional na Faculdade de Letras do Porto em 2007. Profissionalmente trabalhou no setor assegurador, foi formador do Instituto de Formação Profissional, foi docente do Ensino Superior Politécnico e exerceu advocacia. Tem uma longa carreira de intervenção cívica e política, foi candidato a presidente da Câmara Municipal de Porto pelo Bloco de Esquerda, foi eleito deputado pela mesma força política para a Assembleia Municipal do Porto em diversos mandatos, entre 2005 e 2017, e na Assembleia Metropolitana de Porto entre 2005 e 2013. Participou na Comissão de Acompanhamento e Elaboração do PDM do Porto em 2005. Em 2008 foi distinguido com medalha de mérito, classe de ouro, pela Câmara Municipal do Porto. Em janeiro de 1974, quando frequentava o curso de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, promoveu com um grupo de mais 12 colegas eleições para a Associação de Estudantes, processo que lhe valeu ser suspenso e ser objeto de um processo judicial. A suspensão, decretada a 29 de janeiro de 1974, impediu-os de continuar a frequentar os cursos da Faculdade de Letras. Seria revogada logo depois de 25 de Abril, a 26 ou 27 de Abril, pela Junta de Salvação Nacional. Eu começo por agradecer ao Dr. José Manuel Machado Castro ter-nos recebido aqui em sua casa e aceitar ter o seu testemunho sobre este momento do 25 de Abril e perguntava-lhe como é que foi este processo de criação da Associação de Estudantes que acabou por ter estas consequências em janeiro de 74. Sim, eu também começo por agradecer esta iniciativa de puxar pelas memórias de alguns dos acontecimentos mais relevantes que ocorreram também na Academia do Porto. Começando até pela Faculdade de Letras, julgo que à data, nos anos 70, era uma faculdade que começou a ter bastante mais expressão, pelo tipo de cursos que enfim, colecionava, que aliás foi o motivo que me fez, em determinada altura do meu percurso de vida, que teve numa fase inicial muito virada para outras áreas, em particular da atividade profissional, o Instituto Comercial, mas também o ambiente cultural na cidade do Porto, depois no final dos anos 60 e nos anos 70, passou a ter bastante mais efervescência, passou a haver mais conhecimento e até mais contacto através de diversa literatura, de alguns acontecimentos que ocorriam no mundo. Lembro-me da grande crise de 68 em França, que depois teve as suas também repercussões, particularmente a nível cultural, na cidade do Porto. Lembro-me que uma instituição que teve um grande papel, não apenas pela exibição de filmes, estou a referir-me ao Cineclube do Porto, mas também por ser um espaço cultural
aberto às novas ideias e a tudo aquilo que, particularmente na França e noutros países, estava em grande desenvolvimento. E significou isso que na Faculdade de Letras, tal como noutras, também passou a haver uma maior exigência dos estudantes em terem alguma... académica de 69. Exatamente, em ter alguma intervenção. Eu, aliás, lembro-me que em 69, a chamada crise académica de Coimbra também teve as suas repercussões aqui na Universidade do Porto, nos estudantes. Depois, sei que em 1971, 72, se tentou várias vezes fazer também a eleição da Associação de Estudantes, que era um processo e uma entidade que já existia em praticamente todas as faculdades da Universidade. Mas a Faculdade de Letras não tinha associação? Na Faculdade de Letras houve sempre maior empenhamento, julgo eu, da direção da altura em que não existisse nenhuma associação de estudantes. Era o António Cruz. Exatamente. O diretor era António Cruz. Julgo que, eventualmente, por uma maior proximidade ideológica ao regime, teria feito uma espécie de quase jura de, enquanto estivesse lá, não havia de ser criada nenhuma associação. Portanto, lembro-me que houve, ao longo desses últimos anos do início da década de 70, sempre esforços para se realizarem eleições. Portanto, o que acontecia era haver, por parte dos alunos, a apresentação de listas, numas vezes duas listas, noutras vezes três, e tentar sempre que houvesse aquele mínimo de condições, que era a existência de uma mesa de voto, uma urna, e poderem os estudantes também manifestar a sua escolha pelas diversas listas. E, na verdade, em 73 sei que se fizeram diversas tentativas, que foram sempre goradas e impedidas pela intervenção da polícia, porque era o elemento que era, enfim, trazido. É certo que nesta época, também na Faculdade de Letras e noutras faculdades e até nas outras universidades do país, já tinha sido criado uma espécie de corpo interno de segurança. Pelos estudantes eram chamados gorilas, enfim, uma expressão que pretendia traduzir uma intervenção mais ou menos musculada que era feita, para além de já existir um corpo também de informadores que transmitiam, neste caso à PIDE-DGS, as informações que eles iam tentando obter sobre as movimentações dos estudantes. E, portanto, na Faculdade de Letras havia informadores? Também havia informadores. Aliás, foi um processo que depois do 25 de Abril também mobilizou, enfim, os estudantes no sentido de até de, enfim, limpar essa situação que existia. E lembro-me que, na verdade, no dia 29 de janeiro tinham sido anunciadas a realização de eleições. Lembro-me que concorreram de 3 listas e, na verdade, no dia 29 de janeiro de 1974, foi chamada a PSP, que cercou todo aquele átrio do Raios do Chão onde estava a decorrer o ato eleitoral. Junto do Hospital de Santo António. Ainda era nesse edifício, não é? Embora, nessa altura, a Faculdade de Letras já tinha, enfim, docência, aulas em diversos outros edifícios. Eu lembro, por exemplo, que algumas cadeiras de filosofia
já estavam a ser dadas naquelas instalações do Campo Alegre. Exatamente. Não é? Lembro, por exemplo, que Psicologia era uma das disciplinas que era lecionada nesse espaço. E por isso fomos detidos e, passados uns dias, já estávamos a constar de uma lista de estudantes suspensos por 90 dias. Suspensos, os promotores das eleições, foram apenas os que foram lá encontrados e identificados pela PSP. Portanto, todos estes 13 alunos de letras, mais 6 alunos de outras faculdades que estavam também a dar algum apoio para a realização das eleições, todos os que fomos identificados, fomos esses os 13 em letras, mais 6 de diversas outras faculdades, em concreto de Medicina e de Engenharia, que estavam lá também a dar algum apoio, até porque nessas outras faculdades as associações de estudantes já existiam e tinham a sua vida própria, a sua intervenção. Por isso, para além desta suspensão, que foi sempre, quer em letras, quer noutras faculdades, foi sempre fundamentada em legislação, na verdade, antidemocrática. Foram buscar coisas de legislação de 32, de 1962 e também de 1971. Tudo legislação mais virada para o meio estudantil. Mas, no nosso caso, também tivemos, e alguns de nós praticamente só soubemos disso depois do 25 de Abril, também tivemos um processo-crime que estava a ser, enfim, na fase de inquérito pela Polícia Judiciária, que era o tal crime que já não existe desde 1982 no Código Penal português, mas que era o crime de assoada. Era um crime que ainda estava previsto no Código Penal de 1886, que ainda nessa matéria estava em vigor, e que, pronto, e que atribuía uma pena possível de prisão correcional, que era o termo que existia na altura e que também já foi retirado, e que, no caso concreto, possibilitava uma punição de até vários meses de prisão. E por isso, esta ação repressiva, claro que gerou, como também não podia deixar de ser, enfim, alguma movimentação até de outras associações de estudantes, e em 15 de março é que nos foi remetido o processo disciplinar que já apontava para essa suspensão. Curiosamente... E qual foi a reação da direção da faculdade? Alguma vez acompanhou o processo? Houve alguma tentativa de reverter a suspensão? Não. A noção que temos, eles próprios deram algum impulso a esse processo. Portanto, porque dá mesmo a ideia de que tudo fizeram para que não existisse uma associação de estudantes, não é? Porque davam àquilo um conteúdo que julgo que também não tinha, e que era, na prática, as associações de estudantes, para além de uma certa atividade ligada à produção de elementos auxiliares de estudo, até para muitos dos estudantes que não eram, tinham a característica de ser voluntários ou estudantes trabalhadores, e, portanto, para além disso, evidente que tinham uma reflexão crítica sobre particularmente sobre os conteúdos e as finalidades. Aliás, eu escolhi um pouco ir para a filosofia, porque sempre, a partir de na altura
da minha vida. Sempre achei que era muito importante esta questão do ter um espírito crítico, desenvolver uma visão sobre a escola, a universidade, a sociedade, de, enfim, preparar cidadãos e cidadãs com uma visão profunda. E achei que filosofia tinha justamente este papel de interrogação sobre as coisas e o devir histórico, etc. Pronto, isto para dar esta ideia. E, por isso, em termos da faculdade, digo eu, a grande surpresa e até a grande alegria de este período de suspensão, na verdade, acabar logo em 7 de maio de 74, que significou que as consequências do ponto de vista das próprias carreiras estudantis ou o percurso do seu percurso escolar, digamos, não tivesse tido ainda mais consequências gravosas, porque sabemos que estas suspensões, que também existiram no Porto, noutras entidades escolares, e sabemos que, em alguns casos, em noutras até universidades, as consequências acabaram por ser muito mais prejudiciais ao alargarem o período da sua vigência, não é? Formalmente ficaram impedidos de frequentar a faculdade. Exatamente, e até de entrar. Portanto, uma lista que foi fixada logo nos 2 dias seguintes, ao 29 de janeiro de 74, foi afixada uma lista a dizer que estávamos impedidos sequer de entrar. Nós sabemos que António Cruz, o diretor à época, não fez nenhuma demarche, digamos, para... Sim, não. Mas os estudantes de letras reagiram? Na medida também das suas possibilidades, porque eles, ao fazerem tomarem estas atitudes de natureza repressiva, o que é que também queriam fazer? Era deixar um aviso a todos os outros. Atenção que se alguém se mexer, fica com a sua, não é? A sua, digamos, impedido de prosseguir o estudo. Mas, na verdade, logo no dia seguinte, ao 25 de Abril, julgo que a faculdade, em termos de estudantes e também em termos de professores, acho que pronto, ganhou um novo ânimo e respirou outro ar, não é? E por isso, logo também nos primeiros dias de maio, julgo que terá sido talvez no dia 3, 4 de maio, também foi logo indicado um novo diretor, que foi o professor Oscar Lopes, que... Deve ter sido no dia 2 de maio, porque as notícias do jornal são do dia 3. Então foi isso. Eu fiquei com a ideia que era, na verdade, nos primeiros... Mas julgo que, quando Oscar Lopes é nomeado diretor da faculdade, já tinha sido revogada a suspensão... Sim, porque, vamos lá ver, isso foi revogado logo a Junta de Salvação Nacional, que, tomou a liderança do processo nos primeiros tempos, logo a seguir ao 25 de abril, julgo que das suas primeiras decisões foi terminar com esta situação de suspensão de universitários e outros estudantes em diversas escolas do país. Não é? Julgo que até terá sido, se não foi o primeiro ato legislativo, foi das primeiras decisões. E por isso, a partir dessa altura, mesmo sem ter ainda sido formalmente, porque formalmente só chegou com data do dia 7 de maio de 74, também
uma pequena nota muito lacónica dirigida à residência de cada um de nós, onde vinha a dizer que apraz-nos registrar que a sua medida terminou por amnistia e, portanto, a partir logo dessa data também ficamos com essa situação resolvida. Pronto, e depois julgo que o percurso que se verificou dentro da Faculdade de Letras foi semelhante ao de muitos outros, portanto, depois passou a haver a Associação de Estudantes, com a sua intervenção própria, pronto, e mantém-se hoje, e julgo que é uma aquisição que é muito importante. Não integrou depois a primeira Associação de Estudantes? Não. Eu tenho também uma explicação, porque, para além de eu ter mantido sempre a minha atividade profissional, também é verdade que entusiasmei-me mais com a movimentação nas ruas, porque os dias após o 25 de Abril também foram entusiasmantes e acho que foi um privilégio quer ter passado pela Faculdade de Letras e até por outros estabelecimentos de ensino anteriores, no Instituto Comercial. Também tive a oportunidade de conhecer pessoas de diversas áreas de atividade, que depois passaram a ter outras intervenções no mundo da cultura, da arte, etc. Mas aqueles primeiros dias, na verdade, tive esse privilégio de poder ver e participar e tentar intervir, e de certa forma a minha intervenção depois a nível da Faculdade de Letras não foi tão forte como anteriormente. Pronto, depois, por circunstâncias até da vida, pensei numa outra orientação nos estudos e depois estive algum tempo à espera de abrir aqui a Faculdade de Direito Pública, só ocorreu muito tardiamente e por isso acabei por me decidir ir para Coimbra como estudante, pronto, também naquela designação, trabalhador ou voluntário, etc. Não é? E por isso acho que aqueles tempos acho que nos fizeram, aos que pudemos lá estar e mesmo a quem não participava tão ativamente, mas fizeram-nos crescer, abrir umas perspectivas completamente diferentes e novas, não é? Portanto, tenho muita gratidão pelos colegas que comigo também participavam e por todos os outros que acabaram por também pela sua intervenção, quanto mais não fosse no exercício do voto e na solidariedade que também apresentaram. Pronto, acho que foi um momento da minha vida na Faculdade de Letras muito também gratificante e pronto, mantenho esse reconhecimento à Faculdade de Letras, até pela sua vivência, pelas perspectivas e ramos. A Faculdade de Letras estava ali localizada junto ao Hospital de Santo António, não é? Exatamente, era a parte central, o que fazia com que... Piolho, Unicef... Exato, e o TUP que tinha na altura uma grande vivência, não é? Aliás... O Piolho era um ambiente único, não é? Sim. Particularmente a vida fora da faculdade era muito também marcada por um conjunto ali de locais, não é? Pronto, uns mais de lazer e que era também de conversa e até de discussão, que era o Piolho, mas também tínhamos
a Unicep como um grande espaço de referência, de venda de livros e que também servia para encontro de pessoas. Também tínhamos o Cineclube ali nas redondezas. Portanto, foi tudo um território que deu bastante condições para haver muito forte, uma grande até densidade de relacionamento. Os cafés também da altura, para além do piolho, tinham uma outra característica que em parte hoje foi já bastante alterada, que era, como tinham bastantes mesas e cadeiras, propiciava uma atmosfera também de troca de opiniões e de conversa e de convívio, que também era muito, muito importante. Intelectualmente, a universidade, como é que a sentiu? Os professores, as matérias, corresponderam às suas expectativas ou da forma? Sim, eu mesmo no curso de filosofia, pronto, achei que até surgiram áreas do pensamento científico bastante avançadas. Lembro-me que, por exemplo, em psicologia, o ensino era pela professora Isolina Borges e penso que era muito, por exemplo, marcado pela escola de pensamento suíça do Jean Piaget, e era um dos pontos que, digamos, para mim era uma área de ponta da faculdade. Mas gostei também de ter tido como docentes, professores, como o professor que dava na altura a História de Portugal. Lembro-me que até fiz um pequeno trabalho que até me deu uma boa classificação, não sei se foi 15 ou 14, e na área também propriamente dita da filosofia, porque também o curso tinha cadeiras comuns com românicas e história, não é? Mas também na área da filosofia também encontrei pronto, pessoas docentes com um grande nível intelectual e cultural e que também nos puxavam para aprofundar o estudo. E julgo que tenho tido, ao longo destes anos, à distância, acompanhado essa evolução, que aliás até me fez, já muito recentemente, em 2007, até ter frequentado um mestrado de planeamento urbano e regional. Porquê? Porque foi uma área que, com a minha outra área jurídica, me pareceu também interessante aprofundar e também tive uma experiência muito também de valorizar o conhecimento nessa área. Portanto, eu acho que, como muitas outras jovens na altura, acho que relativamente à Faculdade de Letras da Universidade do Porto temos, acho que também aqui uma marca muito entusiasmadora e uma lembrança de uma vivência coletiva e de uma troca de experiências e até de relacionamento pessoal muito positivo. E pronto, acho que marca bem o papel da faculdade hoje na cidade, não é? Acho que marca aquilo que aconteceu naquele tempo. Não me fez, de maneira nenhuma, ter algum distanciamento, ou pronto, foi um mau
tempos maus que terei passado e por isso não quero voltar lá. Não é nada disso, acho que estou reconhecido. Era essa a ideia. Depois do 25 de Abril, Oscar Lopes foi nomeado diretor, Sim. António Cruz acabou por ser saneado. Sim. Houve mais algum saneamento na faculdade, nomeadamente esses informadores, os russos, os gorilas? Eu julgo que os informadores propriamente ditos deixaram os que eram mais reconhecidos, foram claramente afastados, mesmo sem ter, com certeza, havido nenhuma norma, nem ter necessariamente existido alguma lei. Mas lembro-me que havia lá algumas figuras que já eram identificadas pelos alunos como sendo aqueles que andavam sempre a vigiar as movimentações, não é? E logo nos dias seguintes desapareceram da faculdade. Agora, haver um processo de crítica e até mesmo a expressão usada na altura, correta, de saneamento, houve também alguns elementos do corpo docente que, enfim, a situação não ficou agradável, manterem-se lá, até pelo tipo, às vezes, de procedimento que tinham relativamente aos estudantes. E também em filosofia isso aconteceu, até por uma espécie de afunilamento do ponto de vista de conteúdos que era dado, ou seja, a faculdade e as faculdades em geral naquele tempo não desenvolviam muito o espírito crítico. Eu lembro-me que nas aulas não era sempre, nem em todas as aulas era, digamos, permitido pelos próprios docentes um questionamento, embora o questionamento deva ser numa perspectiva também de aprofundamento das matérias, não era questionamento noutra perspectiva, mas mesmo nessa área havia professores que tinham outra abertura, até pelas características do seu próprio pensamento, e havia outros que tinham uma outra visão do papel da universidade e da Faculdade de Letras, também como um papel mais limitado a certos autores, não é? E em muitos casos, por exemplo em filosofia, havia uma predominância, na verdade, de autores da escola alemã, na área da filosofia, Heidegger e outros, e pouca abertura a outros autores. E é curioso que nos anos 70 estava em vários países e em diversas outras universidades a haver uma espécie de florescimento de pensamentos e de novas correntes, não é? Eu recordo-me que aquilo que dizia a respeito, por exemplo, à epistemologia e à teoria do conhecimento do conhecimento, não é? Eram matérias que pouco eram tratadas e depois passaram até a ser, lembro-me, por exemplo, na Faculdade de Economia, quando passaram a ter como diretor o professor Armando Castro, a ter um outro tratamento. Aliás, como sabemos, Sociologia não começou na Faculdade de Letras após o 25 de Abril e foi uma área mais desenvolvida
justamente na Faculdade de Economia, não é? Porque julgo que o ambiente também passou a ser mais propício a esse desenvolvimento. O 25 de Abril traduziu-se também numa abertura. Uma abertura a novas áreas de conhecimento, exato. E, em particular, àquelas que já estavam a fazer o seu percurso, particularmente na França, mas na Suíça, em outras áreas do conhecimento, e passou aqui a ter um outro desenvolvimento. E, portanto, também nisso, o 25 de Abril, para além das questões todas das liberdades e da forma de organização das escolas e do papel que passou a ser reconhecido aos estudantes e às suas formas de organização, um outro aspecto foi, na verdade, essa grande abertura a novas áreas do conhecimento. Não é? Uma curiosidade, há pouco referiu que houve 3 listas candidatas. Sim. Quais eram as diferenças entre as listas? Eram personalidades, eram orientações políticas? Não, também eram orientações sobre a universidade e o seu papel. Por exemplo, uma das listas que aliás concorriam em várias das faculdades. Havia uma lista que tinha genericamente em várias das faculdades uma consigna, uma palavra de ordem que era por uma reforma geral e democrática do ensino, não é? E se pode fazer identificação, embora não seja absolutamente estanque nem rigorosa, pronto, seria suscetível de ligação à organização estudantil, na altura designada UEC, não é? União de Estudantes Comunistas. Depois lembro-me que em letras havia também uma candidatura que era à volta por um ensino ao serviço do povo, ou por um ensino popular, ou por um ensino crítico e científico. Sei que esta tinha estas diversas expressões, principalmente de acordo com as áreas ou com as faculdades em que estavam, não é? Pronto. E esta era também de uma outra corrente que se poderia, enfim, com menos atribuir, sem ser também dizer que eram todos, mas a sua linha de orientação era a uma outra organização, claro, como a UEC também era clandestina, mas esta seria aquilo que se poderia chamar UEC-ML, uma organização que também havia. Em letras e noutras faculdades também havia uma outra candidatura com a ideia genérica de ser dos núcleos sindicais de base, pronto, não é? Que defendia mais uma outra visão sobre a forma de organização mais e o papel das associações de estudantes, enquanto que mais trotskista, não é? e na altura, sim, era uma visão mais, enfim, a dar a ideia de que mais talvez importante do que a finalidade da universidade ou da faculdade, o que teria interesse mais era o desenvolvimento das perspectivas dos alunos a partir, como o próprio nome queria indicar, ser núcleos sindicais de base, não é? Aliás, todas estas correntes tinham também algum relacionamento, não eram nada de direto, mas com outras correntes que existiam na altura, particularmente nos países da Europa, que tinham atravessado um movimento, esse sim, nós próprios não desconhecemos, que aquilo que foi designado como o Maio de 68
tendo então também mobilizado muitos outros setores da sociedade, mas teve o seu epicentro na universidade, não é? Na Anterre e muitas outras depois entidades universitárias, como uma espécie de reformulação crítica, às vezes até fortemente crítica do papel das instituições universitárias, não é? E por isso também acabou, apesar do regime que existia, ter sempre feito tudo para isolar o país dos contactos, acabou por chegar em inúmeras formas, desde o cinema e também a literatura e muitos livros. Eu, aliás, lembro-me que houve, na altura, um professor, Jofre Amaral Nogueira, que fez um grande esforço para também introduzir aqui alguns temas no pensamento científico, pronto, algumas ideias com também ligação ao estruturalismo, que eram formas também de pensamento e de análise que estavam a dar os seus passos lá fora. E, portanto, aqui houve também uma espécie de atualização e dava essa movimentação toda uma efervescência, que, aliás, como estava a dizer, nos finais dos anos 60 e inícios de 70, aqui no Porto passou a viver-se bastante nestes meios mais ligados à cultura e à universidade, e isso produziu aqui também muito enriquecimento cultural e um grande florescer de ideias novas, não é? E acho que foi muito útil. Uma última pergunta. Se dispusesse só de uma frase, como é que definiria o 25 de Abril? Só numa frase. Bem, o dia da alegria. Da maior alegria. Pronto, e tenho essa noção, tendo também tido as vivências anteriores, que mostram que, apesar de termos tido alguns dos que estiveram com maior ou menor envolvimento, também passado alguns momentos mais complicados, foi o dia maior da vida dessas pessoas. Pelo menos para mim foi, e acho que para muitos também foi isso, não é? Muito obrigado. Muito obrigado. Pronto.